Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, o nosso mini treinamento. Ontem eu tive problema, hoje eu vou fazer o mini treinamento 3 e 4 para deixar para vocês aí, para quem ouve o gravado. Sempre recordo que todo dia às 16 horas, segundo o agendamento, nós podemos tirar dúvida de tudo aqui que falamos da academia. Bom, eu falo da identificação tátil-visual lá com o apoio desse livro, do curso básico de mecânica dos solos. Então, isso está nele. Aconselho vocês a conhecer esse livro. Nós temos na empresa isso digital, todos podem dar uma estudadinha à medida que tem alguma necessidade, porque eu entendo que a forma de estudar ela deve ser vivencial. Quando tem um problema, estudar, né? Ou seja, estudar sempre. Aí a importância da classificação dos solos, também nesse livro, classificação genérica, classificação regional, as formas através do ensaio de limite de liquidez, granulometria, né? Você fazer a classificação dos solos, está no livro, nós temos o laboratório, à medida que você trabalha conosco, você vai acompanhar esses ensaios de granulometria, e limite de liquidez, teor de umidade, que foi o curso passado, peso específico natural. Aqui a classificação dos solos com relação à geologia, falando dos solos aí orgânicos, solos lateríticos, e qual a definição de cada um deles, a carta de plasticidade, solos lateríticos, né? Como fazer a classificação expedita dos solos lateríticos, aqui os miniaturas, classificação MCT, também discorrida aí, compactação dos solos, a razão de compactação, como sentido que tem o ensaio de Proctor normal, tem os outros, como é o comportamento deles em relação à umidade, quando estiver próximo da umidade ótima, os métodos alternativos aí de fazer a compactação, tudo isso é do livro, né? Esse é o livro do Carlos Souza Pinto, né? De mecânica de solos básica. Então, os dois livros básicos aí para o empreendedor geotécnico é esse de mecânica dos solos, aterros experimentais, muito importante no caso de controle de terraplanagem, estrutura dos solos, né? Que em cada umidade, cada grau de compactação, nós temos uma estrutura diferente dos solos. Aí continua falando de próton, capítulo 8 já conceito aí de tensões totais efetivas, né? A tensão capilar, efeito da poropressão. Então são conceitos que vocês têm que, no dia a dia, estar consultando esses livros à medida que os termos aparecem, né? Quer seja em ensaios de campo, ensaios de laboratório, nos cálculos, dimensionamento, a gente deve estar indo para a mecânica dos solos básicos para entender o mecanismo. Aí está falando de capilaridade, né? Então, alguém falou, vai lá, estuda, lê no livro, né? Tira dúvida, nós estamos aqui à disposição para tirar dúvida gratuitamente às 16 horas, né? A coesão negativa, de novo falando de tensões totais efetivas e neutras, o efeito da água na poropressão, aí o permeâmetro, né? O permeâmetro da carga constante, a carga variável, como deve ser montado esses permeâmetros, a carga constante e a carga variável, para a gente poder fazer o ensaio de permeabilidade. Os solos de baixa permeabilidade é a carga variável e o de franca permeabilidade, areias e pedregulhos, é o de carga constante. Isso está tudo ricamente colocado nesse livro e nós temos, né, a Dynamis. Para mim, a Dynamis virou uma academia, né? Aqui eu tenho a academia virtual, mas temos a academia que é a própria empresa, porque eu passo o dia todo fazendo fluxo financeiro operacional e orientando, né, a equipe, né, de empreendedorismo geotécnico. Aqui é o problema de velocidade da água nos vazios, a velocidade geral, né? Aí chegamos no 3, agora já entramos no quarto, ainda com o livro, né? Vai falar só do livro. Aqui, gradiente crítico, problema sério em barragens, né? Ou não só em barragens, né? Em escoramentos,
em secadeiras, muito importante. Hoje temos também os programas de computador, que é o redes de fluxo, muito importante. E o efeito da água, né, que pode trazer, então, problema de estabilidade. Falou aí de filtros de barragem, está falando aí no livro. Aí fluxos bidimensionais, é aí que entra as redes de fluxo, né? As redes de fluxo se formam no permeâmetro, é uma coisa mais acadêmica, para entender o fenômeno, né? A rede de fluxo, para entender canais de fluxo e equipotenciais, e daqui a pouco ele vai passar para a rede através de maciço, está passando. Agora ele vai falar de permeâmetro curvo para complicar aí a didática de entendimento do permeâmetro. Agora as redes de fluxo, né? Nas barragens, muito importante isso para qualquer maciço. Como interpretar o gradiente crítico, o problema de vazão, né? E a pressão, aí no caso de um solo saturado. As equações de permeabilidade, as condições de anisotropia, importante, que eu posso detectar através de ensaios de laboratório. Aí o traçado de redes, então, em túneis também tem importância. Ainda falando de fluxo de água, rebaixamento, efeito de rebaixamento, de novo falando de permeâmetros, agora é outro livro, piping e os ensaios de laboratório, permeabilidade. Voltamos a falar de distribuição de tensões, já com outro livro. Então, esses dois livros são base para nós, e todo empreendedor geotécnico. E estamos à disposição para esclarecer cada figurinha dessa e seu sentido, seu objetivo no projeto, né? Deformações, recalques, outro assunto fundamental, recalques devido ao carregamento de superfície, os ensaios triaxiais, que vão entrar agora a comentar deles, para ver ensaio de adensamento. Nós vamos ter cursos específicos do ensaio de adensamento e do ensaio triaxial. Aqui nós estamos vendo a mecânica dos solos e aí se passa por esses termos para poder esclarecer. Ainda falando, como eu uso vários livros, às vezes tem assuntos que são repetidos, né? Porque está num livro e está no outro livro. Eu faço questão de repetir exatamente para falar dos livros e vocês ter o acesso aos livros, estudar esses livros e ir para o workshop tirar dúvida, né? Nesses 10 minutos. Esses 10 minutos é uma apresentação para você saber onde está e eu ter a responsabilidade de falar, ó, tá aqui, agora estude e vem para o workshop que eu tiro as dúvidas, né? Teoria do adensamento, ainda teoria do adensamento unidimensional, os conceitos, a variação das tensões efetivas e poropressões, as teorias que tem sobre isso, grau de saturação, grau de compressão, coeficiente de compressibilidade, e chegamos aqui então, ainda há tempo aqui para algumas considerações finais desse mini treinamento, parte técnica. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Primeiro, apresentar os livros, né? Nós podemos fazer o PDF para vocês terem como referência para os seus estudos, para o dia a dia. Mas entender mecânica dos solos, além de estudar esses dois livros, estar no laboratório. Está recebendo as amostras, está vendo as amostras, está moldando o corpo de prova, está colocando o corpo de prova nas câmeras, sentindo o solo na mão, né? As dificuldades que você vai ter de moldagem, moldando, entendendo como molda corpos de prova para simular compactação e ver o fenômeno, né, da passada de água, que é o fluxo da água, o ensaio de permeâmetro, o ensaio de adensamento, ver a movimentação vertical em função de poropressão, que é onde você também pode usar para verificar se o solo é expansivo ou colapsivo. Mas no triaxial, para ver a curva tensão-deformação, como varia a poropressão, os tipos de ensaio QRS,
Então, tudo isso tem que pôr a mão na massa. Estudar é importante, põe a mão na massa, que é a prática, no laboratório você faz isso, que é a mecânica do solo experimental, que eu digo, né? E depois você vai para o projeto, e aí você tem uma boa formação para você poder empreender geotecnia. E lembrar que o nosso empreendedorismo é cristão, né? Então significa que nós temos Cristo como cabeça, não é religião, é vida espiritual que está na Bíblia, né? E com isso nós temos o conhecimento trino, não é só o conhecimento na experiência e na prática e na teoria, né? Mas também por intuição. Né? E o nosso sistema que é produtivista, né? Plano horizontal seria a capacitação, que é onde que eu me torno mais produtivo, me capacitando e também me valorizando, né? O valor de referência que eu chamo. E no plano vertical é edificar Cristo em nós. Então, terminamos aqui a primeira parte do mini treinamento de hoje e vamos para o próximo. Então,